Fala, concurseiro, tudo bem? Sou o professor Marcelo Santos e você é muito bem-vindo a essa aula de Direito Penal Militar aqui do Instituto Steve. Hoje nós vamos introduzir a matéria, tá joia? Teve algumas alterações em 2017 e essas alterações talvez possam atrapalhar quem estuda muito por questões de concurso. Então, na hora de focar em questões de concurso, vai ver a teoria, mas na hora de focar em questões de concurso tem que tomar cuidado. Por quê? As alterações de 2017 mudaram, inclusive, o conceito de crime militar. Bacana? Então vamos lá. Direito penal militar, ele é um ramo de direito público ou é um ramo de direito privado? Do que ele vai tratar? Trata de crimes e transgressões disciplinares? Quem é que vai julgar o crime militar? Tudo isso aí já foi questão de prova, nada impede que caia na sua prova aí também para a Polícia Militar, tá joia? Então vamos lá, joga aí para a tela, vagabundo, bora! Direito penal militar é um ramo de direito público. Mas por quê? Você tem que saber explicar por que é um ramo de direito público. Uma matéria é ramo de direito público quando o interesse maior é o da coletividade. Tá bom? O interesse maior é da coletividade. Vamos pensar um pouquinho. O direito penal militar ele é sobretudo voltado para instituições militares, tá joia? Exército, Marinha e Aeronáutica, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro. A sociedade não tem interesse que esses agentes públicos sejam corruptos. Por quê? O direito penal militar serve para disciplinar a conduta dessa galera. Então, se o interesse maior é da coletividade, você tem um ramo de direito público. Bacana? O direito civil, por exemplo. O direito civil vai tratar de compra e venda. Se você compra alguma coisa de alguém e dá um calote, a sociedade não está nem aí para você. A sociedade não está nem aí para quem levou o calote. Tá joia? Então, o direito civil é um ramo de direito privado, mas o direito penal militar, por tratar de um assunto que é um interesse bem maior da coletividade, é ramo de direito público. E vai cuidar do quê? Direito penal militar, ele vai cuidar simplesmente dos crimes militares, tá? Vai cuidar de crimes militares, obviamente, também vai cuidar das penas impostas, né? Como é que vão ser impostas as penas, né? Se vai ser detenção, se vai ser reclusão, se vai ser isso aqui, ó, pena de morte, que ainda está valendo no Brasil, tá? Mas só para o caso de crimes militares, e nós vamos aprender quando é que pode ser imposta a pena de morte aqui no Brasil. Bacana? Então, isso aqui, gente, o próprio Código Penal Militar vai falar, mas você tem que tomar muito cuidado, porque banca examinadora não pergunta somente aquilo que está na lei, também vai perguntar o que não está. Então, você tem que estar preparado e também saber do que não vai tratar o direito penal militar. E o direito penal militar não trata de transgressões disciplinares, tá? Muito cuidado, às vezes a banca coloca aí no meio da questão gigantesca, o direito penal militar é um ramo de direito público voltado sobretudo para as instituições militares, que trata de crimes e transgressões disciplinares. Está errada, não trata de transgressões disciplinares. Os crimes militares serão julgados pela justiça, serão julgados perante o juiz. Agora, e as transgressões disciplinares? Vamos ver onde é que serão julgadas as transgressões disciplinares. Vamos lá. O julgamento de uma transgressão disciplinar, ele é meramente administrativo. Transgressão disciplinar tem julgamento administrativo, ou seja, não será julgado por um juiz, quem vai julgar é a própria administração. De um lado, você vai ter ali o militar, tá? De um lado você vai ter o militar e do outro lado você vai ter a própria administração. O militar vai ser parte e a administração também vai ser parte, só que é diferente da justiça militar, por quê? Na justiça militar, o crime será julgado por um juiz. Quem vai julgar o militar é a própria administração, que também é parte, quando trata de um processo administrativo que pode ser o quê? Pode ser, por exemplo, uma sindicância, pode ser, por exemplo, um memorando acusatório. Memorando acusatório hoje em dia está rodando no Brasil todo, alguém faz alguma besteira, sai ali o memorando, né, com o que o cara fez.
E essa punição da sindicância ou do memorando acusatório só tem caráter puramente administrativo, pessoal, tá joia? Independentemente do que vai acontecer ali na esfera judicial com o crime militar. Então, o que você tem que saber? Que o artigo 19 do Código Penal Militar proíbe, tá? Ele vai falar que o objeto do direito penal militar não são infrações disciplinares. Quem tem que julgar isso aqui é o âmbito administrativo, que é uma esfera completamente independente. Uma esfera não vai refletir na outra. Joinha? Então, primeira coisa importante para você que é concurseiro é tanto saber explicar o que a lei está falando, quanto ficar esperto a respeito de peguinha de banca examinadora, tá? Mas você tem um exemplo aí de transgressão disciplinar? Tem sim, olha só. Vamos para essa aqui que é muito comum e vai acontecer no seu curso de formação. Chegar atrasado. Chegar atrasado para qualquer ato ou serviço, tá joia? Isso aqui, gente, é uma conduta que fere a hierarquia? Fere a hierarquia e a disciplina, tá bom? Fere a hierarquia e a disciplina. Mas, Marcelo, o crime militar também não fere a hierarquia e a disciplina? Também fere, tá bom? Tanto a transgressão disciplinar, que tem caráter administrativo, quanto o crime militar, que tem um caráter judicial, vão ferir a hierarquia e a disciplina, tá? A diferença é que uma infração meramente disciplinar vai ferir, só que de forma menos grave, tá? Vai ferir de forma menos gravosa. A diferença básica é essa. Por exemplo, saiu mais cedo do trabalho, né? Mas tem intenção de voltar. Você está ali no seu posto, né? E aí você foi até o banco ali sacar o dinheiro, foi dar uma olhada no extrato de novo, não está acreditando que está recebendo esse tanto de dinheiro porque foi aprovado no concurso, mas você tem, né, a intenção de voltar e acaba voltando. Só que no caminho de volta, o oficial de dia te flagra fora do seu posto de serviço. O que você cometeu? Um crime militar de abandono de posto? Não, você cometeu um crime somente de ausentar-se do posto, tá? Aqui foi uma transgressão disciplinar, não foi crime. Bacana? Se você tivesse ido com a intenção de nunca mais voltar, aí sim ia ser crime. Tá vendo a diferença? Na transgressão disciplinar, você se ausentou, mas você voltou. No abandono de posto, que é crime, você foi embora e nunca mais voltou, tá já? Então é uma coisa mais grave. Então, infração disciplinar e crime militar fere a hierarquia e a disciplina, só que a infração disciplinar é de maneira menos gravosa, tá joia? Essa é basicamente a diferença. Marcelo, eu queria saber se o crime militar, assim como o crime comum, também é um fato típico, antijurídico e culpável. Bacana, gente? Tá certo. Crime militar também é um fato típico. Falando nisso, vocês sabem o que é um fato típico? Fato típico é aquela conduta descrita na lei. Conduta descrita na lei, tá? A palavra típico vem de tipo. E tipo significa letra, tá bom? Quando você tinha uma máquina de escrever, cada letrinha que você tinha na máquina era chamada de tipo. Bacana? Então, o fato típico é a conduta descrita na lei. Exemplo: matar alguém. Matar alguém é uma conduta descrita na lei, tá joia? Mas matar alguém por si só já é um crime? Não é. Por quê? Além de ser um fato típico, também tem que ser antijurídico e culpável. E o fato vai ser antijurídico quando? Quando ele violar o pacto social, tá? Antijurídico, nós vivemos, né, em uma sociedade em que nós temos regras, né? Isso aqui é nosso mundo jurídico, e essas regras são para manutenção da paz. Se você violar o pacto social, então a sua conduta foi antijurídica, a sua conduta foi ilícita, tá joia? Marcelo, então eu já tenho um crime, né? Eu matei alguém de forma ilícita. Não, você ainda não tem um crime, porque ainda tem o terceiro requisito, que é que o fato seja
culpável, ou seja, aqui eu estou falando da possibilidade de punir. É possível punir a pessoa que praticou o fato típico e antijurídico? É possível. Bacana. Então você tem um crime militar. Marcelo, não é possível. Bacana, mas por que não é possível? Porque quem praticou o crime era uma criança, né? A criancinha foi ali, de 6 anos de idade, mexeu na arma do pai dela. Quando o pai viu que foi tomada a mão, a criança acabou disparando bem no peito do pai e o pai acabou falecendo. Vamos analisar isso aqui? A criança cometeu um fato típico? Cometeu, porque a criança matou alguém. O que a criança fez também é antijurídico, ou seja, viola o pacto social, tira o sossego da sociedade? Sim, então a criança praticou um fato típico e antijurídico, só que o que ela fez não é culpável, porque não tem possibilidade de punir com a cadeia a criança, porque a criança é inimputável. Ela será analisada sob o fulcro ali do Estatuto da Criança e do Adolescente, como ela nem tem 12 anos, nem medida socioeducativa ela pode ser submetida, né? Criança e adolescente, gente, não comete crime porque você vai deixar de fora o elemento culpável do crime. Então, crime necessariamente tem que ter os 3 elementos que são fato típico, antijurídico e culpável. Cuidado com isso, tá bom? Crime militar também é fato típico, antijurídico e culpável, só que tem uma coisinha. O crime militar, ele não usa esse conceito como conceito principal, igual ali no crime, tá bom? Aí aqui tá. Nós falamos de fato típico, que é a conduta descrita na lei. É bem aqui que eu queria chegar. Marcelo, que lei? Até 2017, só era crime militar se tivesse previsão no Código Penal Militar, mas depois de 2017, isso aí mudou. Vamos ver como é que ficou? Hoje eu tenho um crime militar, condutas descritas no Código Penal Militar. No Código Penal Militar. E só existe lá, por exemplo, tá bom? Por exemplo, a deserção só tem no Código Penal Militar. Antigamente era só isso. Tá bom? Antigamente só era crime militar se fosse previsto no Código Penal Militar, embora pudesse ser previsto na legislação comum também. Hoje em dia, você pode ter conduta prevista só na legislação penal comum. Só na legislação penal comum, por exemplo, o crime de abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Pessoal, antigamente, policial militar, por exemplo, se praticava uma conduta que era abuso de autoridade, essa conduta não era considerada como crime militar. Ele seria julgado na justiça comum. Hoje não. Por quê? A reforma de 2017 disse que não precisa mais ter previsão no Código Penal Militar para ser considerado crime militar. Também são acatáveis condutas descritas só na legislação penal comum, igual a gente acabou de ver, crime de abuso de autoridade, inclusive tem uma nova lei de abuso de autoridade. Joinha? E também você vai encontrar aquelas condutas previstas nas duas legislações, tanto na legislação penal comum quanto na legislação penal militar. Você vai encontrar algumas condutas, tipo o quê? Lesão corporal, tá? A lesão corporal tem no Código Penal Militar? Tem. Lesão corporal tem no Código Penal Comum? Também. Vai ser crime militar? Vai. Abuso de autoridade é crime militar hoje? É crime militar, mesmo que só tenha previsão na legislação penal comum. Assim como, né, o exemplo que eu dei aqui no caso da deserção, a deserção, prevista só na legislação penal militar. Joia? Marcelo, e o que mais que essa reforma trouxe para nós? Olha aí, pessoal. Antes de nós falarmos disso, você tem que enfiar na cabeça uma coisa.
quem pode praticar crime militar. Se você prestar atenção nisso aqui, você vai entender bem melhor o tema, tá bom? Crime militar pode ser praticado por militares da Marinha, militares do Exército ou militares da Força Aérea. Exército, Marinha e Aeronáutica. Bacana? São as instituições militares federais. Mas também crime militar pode ser praticado por militares estaduais, tá? Militares estaduais. E quem são os militares estaduais? A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar. E não interessa se os militares das Forças Armadas ou os militares estaduais são militares da ativa, ou seja, ainda estão trabalhando, ou são militares inativos. Galera aí que já está aposentado, que já está na reserva remunerada ou já está reformado, tá bom? É aquela galera que já se aposentou. Mas principalmente o que você tem que saber para conseguir estudar essa matéria bacana é que civis podem praticar crimes militares. Marcelo, como assim civil pode praticar crime militar? Claro que você vai ter algumas regras para que isso seja possível, tá? Mas desde já você tem que colocar na cabeça que um civil pode praticar um crime militar dependendo das condições, dependendo de contra quem ele praticou o crime militar. Tá joia? Vamos lá então. A nossa reforma de 2017 passou a utilizar como principal critério para o julgamento e caracterização de crimes militares que a conduta seja julgada na Justiça Militar. Então, necessariamente tem que ser julgado na Justiça Militar. Marcelo, o militar praticou, estava em serviço, mas está sendo julgado na Justiça Comum. Bacana. Então, não é crime militar. Para ser crime militar, tem que ser julgado na Justiça Militar. Ah, pô, tá massa, mamão com açúcar nada. Até parece que a banca vai entregar de bandeja assim a questão para você, tá bom? Agora, direito penal militar é coisa de gente grande, meu irmão. Quando você fala que o principal critério é o julgamento na Justiça Militar, então você passa a dizer que o critério adotado para a classificação de um crime militar é o critério ratione materiae. Olha só que coisa chique, velho. Ratione materiae, tá bom? Ou seja, em razão da matéria que o juiz pode julgar. Se é de competência daquele juiz, bacana. Então, é ele quem vai julgar a conduta por ser crime militar. Só que tem um porém também. Não é só estar previsto na legislação penal, tá? Ou na legislação comum e ter sido praticado por um militar da ativa ou inativo que você já pode caracterizar uma conduta como crime militar. Você tem outros critérios que você também vai utilizar. Porque, por exemplo, um militar cantou o hino nacional debochando. Tá bom, mas ele cantou onde? Dentro do quartel? Perante alguém? Ou estava em casa no seu quarto brincando? Então você vai ter que usar um critério que vai levar em consideração o local onde foi praticado o crime militar, para que somente aí o juiz possa ter competência para julgar, tá bom? Marcelo, o militar, ele praticou um ato ali e foi um gesto obsceno, cara. Ele mandou um nude ali para uma menina. Bacana, mas em que momento? Ele estava de serviço? Então, você tem que ver o momento em que ele praticou a conduta. Pô, se ele estava de folga, não tem nada a ver. Pode mandar o nude para namorado, não tem problema nenhum, tá bom? Marcelo, o civil ali, ele quebrou a viatura da PM. Ele vai ser julgado de acordo com a Justiça Militar. Poxa, a viatura foi de quem? Da PM? Toma muito cuidado, porque além de você saber quem praticou a conduta, que pode ser militar da ativa, militar inativo ou até civil, você também tem que saber contra quem, né, foi praticada. Então, a pessoa que praticou e também a pessoa contra quem foi praticada a conduta vai ser levada em consideração, né, para ver se a matéria pode ser tratada pela Justiça Militar e também, né, claro que a banca não vai dar esse mole, em vez de usar
o local, o momento ou a pessoa, pode usar uma terminologia em latim. Então, em vez de falar o critério em razão do local, ele vai falar critério ratione loci. Critério em razão do momento em que a conduta foi praticada, tá? Critério ratione temporis. Critério em razão de quem praticou a conduta ou contra quem foi praticada. Critério ratione personae. Olha só que chique, velho. Caraca, tô falando latim. É isso aí mesmo, galera. Tá bom? Não pode dar mole. Você não pode ficar esperando que a banca traga aí uma coisinha muito mamão com açúcar para você. Joinha? Olha só, meu irmão. Presta atenção nesse exemplo aqui. Tem uma manifestação ali, né? E aí a população tá tocando horror e o exército tá ali apoiando a polícia militar. Tá joia? Então você tem uma situação em que tá trabalhando junto tanto o exército quanto a polícia militar. E um grupo de manifestantes resolveu atacar o patrimônio ali militar. E um deles vai lá e consegue causar um dano ali a um veículo do exército, e o outro grupo causa um dano numa viatura da polícia militar. Mas você vai morrer. Não, não é assim não, pô. Vamos jogar pra lei. O que tá valendo aqui é a lei, é o mundo de faz de conta. Faz de conta que tudo funciona, né? E a lei é aplicada. Então você esquece o negócio de moer o cara na porrada. O que vai acontecer? Quem é que vai julgar quem? O cara cometeu crime militar ou não cometeu crime militar? Como é que é a situação? Joga aí pra tela de novo que você vai entender melhor como é que vai funcionar. Então, primeira situação, nós temos os manifestantes aqui, né, depedrando, danificando um veículo de uma força militar federal, tá? Então, aqui você está tendo um crime contra as forças armadas. Do outro lado, os vagabundos danificaram um veículo da polícia militar, tá? Então, a polícia militar teve ali sua viatura depredaada. O que vai acontecer? Lembra que eu falei que para que seja competência da justiça militar, ou seja, para que eu possa considerar um fato ratione materiae, eu deveria levar outros fatores em consideração. Por exemplo, ratione loci, ou seja, o local onde foi praticado, ratione temporis, o momento, por exemplo, se o militar estava de serviço naquele momento ou não, e também o fator ratione personae. O que é isso, Marcelo? A pessoa que praticou e contra quem foi praticado. As pessoas que praticaram os dois atos são o quê? São militares? Não, são civis. E o que a gente combinou? O que eu falei para você? Civil também comete crime militar, tá? Civil também vai cometer crime militar. Então, as duas situações foram civis. Foi no mesmo momento, tá? Para deixar tudo empatado, e foi no mesmo local. Então, a única diferença foram as pessoas que cometeram? Não, as pessoas contra quem foram praticados os atos criminosos. Se você tem uma situação em que a vítima foram as Forças Armadas, então nessa situação estará configurado o crime militar. Estará configurado o crime militar. Na situação em que foi danificado o veículo da polícia militar, você tem um crime comum, tá bom? Por quê? Tem que colocar na sua cabeça que um civil só vai praticar um crime militar quando a vítima, quando o sujeito passivo forem as Forças Armadas. Civis não podem praticar crimes militares contra instituições estaduais. E a gente vai encerrando por aqui esse nosso primeiro bloco, essa nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro contato e a gente já vai para o segundo encontro daqui a pouquinho. Um forte abraço!